Olá, graça e paz. Estamos dando início a uma meditação espiritual e, para isso, nós gostaríamos de convidá-lo a acompanhar conosco a leitura que nós vamos estar fazendo de um texto que está na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8 a 10. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículos de 8 a 10. Diz assim: Portanto, não tenha vergonha de falar por nosso Senhor ou por mim, seu prisioneiro. Assuma sua parcela de sofrimento pela mensagem com o resto de nós. O que podemos fazer é perseverar pelo poder de Deus, que primeiro nos salvou e depois nos chamou para a sua obra santa. Não tínhamos o que fazer quanto a isso. Foi tudo ideia dele. Um dom preparado para nós em Jesus muito antes que soubéssemos que existia. Mas sabemos disso agora. Desde a manifestação do nosso Salvador, nada poderia ser mais claro. A morte derrotada, a vida manifestada como luz, tudo por meio da obra de Cristo. Existia uma razão de ser. Esses dias um parente me falou: Ó, fulano passou mal. Já pensou se tivesse passado mal lá naquele retiro que a gente fez? E aí eu disse: qual é a causa? Qual é a causa? Então, Deus está falando através do apóstolo Paulo, nestas passagens, ou nesses dois versículos, que muita coisa vai acontecer com aquele que se entrega de corpo e alma ao Senhor, como Timóteo tinha feito. E é interessante que Paulo está falando, mas ele está fazendo uma alusão, uma referência muito forte ao versículo anterior, que fala que Deus não nos deu um espírito de temor ou de covardia, mas um espírito de ousadia. Mas para essa ousadia existir ou acontecer, tinha que acontecer uma causa. E olha só, a causa primordial nessa situação foi quando Paulo coloca as mãos dele sobre Timóteo, e aí Timóteo recebe um dom que todos nós somos contemplados, desde o momento em que o Senhor nos planejou. O propósito de Deus era muito especial, ou melhor, é muito especial para todos. Mas aí é preciso que alguém um dia coloque as mãos sobre nós, e alguém cheio do Senhor, alguém servo. Não é qualquer um que vai colocar a mão na minha cabeça. Não é qualquer um que vai dizer: olha, a mão de Deus é com você. Olha, tudo vai dar certo. Não, não é qualquer um. Hoje está acontecendo isso. Qualquer um está falando por aí, mas não é qualquer um que sabe que se eu, como diz Isaías 1,19, se eu obedecer, comerei o melhor dessa terra. Então, eu vou comer o melhor dessa terra. Em outras palavras, eu vou desfrutar do bom e do melhor, mas desde que o Senhor esteja sobre mim por causa da minha obediência, né? E então Paulo, falando no versículo anterior, ele diz o seguinte: mantenha vivo esse dom. Deus não quer que sejamos tímidos ou, ou covardes, né? Mas que sejamos ousados e amorosos e sensíveis. Olha só, três coisas boas, extraordinárias que acontecem na vida do crente: ser ousado, amoroso e sensível. Aí o versículo 8 diz: portanto, não tenha vergonha de falar por nosso Senhor ou por mim. Hoje em dia está muito na moda, você pode falar de um monte de coisas, principalmente da natureza, da sua crença na natureza, principalmente
crenças em pedras energizantes, crença no poder da árvore. Vou abraçar a árvore porque a energia dela vai me fortalecer. A energia dela, poxa vida, que ignorância. Abraçar algo criado. Eu quero abraçar o Criador. Eu quero abraçar aquele que fez aquilo. Se aquilo me dá uma sensação de alegria, de um sentimento diferente, é porque foi criado por alguém muito especial. Eu olho para lá igual agora, estou diante de uma natureza aqui, cercado de árvores, palmeiras, é, árvores grandes à distância, né? Mas eu olho isso e sinto uma sensação de que essa foi boa, né? Sinto uma sensação. Tenho uma sensação de que alguém está por trás disso. Quem está por trás disso? Quem criou? Não foi Deus? Não importa se você acredita ou não, mas Deus criou, né? A árvore ali para existir, essa palmeira aqui está à minha frente, para existir, ela precisa de terra, precisa da terra. Assim como nós precisamos de Deus, né? Sem a terra, a árvore morre. E sem Deus, nós já éramos, né? Então, por isso que Paulo fala, não tenha vergonha. Você vai ver gente rindo porque você falou que é evangélico, que você é crente. Uns para disfarçar, não, eu sou cristão. Para não falar, porque tem uma certa mácula, né? Há uma certa mácula no nome evangélico. Antes era crente, né? Ficavam fazendo piadinha. E continua até hoje. Aí mudaram para evangélico. E vai parar isso aí? Não. A perseguição, isso é sinais nítidos, né, da perseguição. Então a perseguição sempre vai acontecer contra nós. Os crentes, teve uma época que, na época de Paulo, que eram os do caminho, né? Os do caminho. Então veio, por muito tempo, nós éramos chamados de os crentes. Inclusive o nordestino já, eu vou passar para a lei de crente. Um bêbado estava ouvindo a palavra numa praça, se entregou a Jesus no outro dia. Aliás, quando chegou em casa, falou para a esposa, hoje eu passei para a lei de crente. Quando foi no outro dia, levantou todo empolgado para ir tomar um goró lá no boteco da esquina. A mulher falou, mas você não falou que passou para a lei de crente? Ah, eu falei isso? Tá tão chapado quando chegou em casa que não lembrava mais. Eu falei, se eu falei, eu sou então, eu vou ser então. E aí foi mesmo. E se tornou depois um diácono da igreja, um servo de Deus, em outras palavras. Um servo de Deus. E é isso que Deus quer fazer com você, com cada um de nós. Transformar-nos em servo. Esses dias eu vi assistindo um filme, eu vi uma cena que o outro falava, não, você é chefe, você não é servo. Hoje tem muito neguinho querendo ser chefe. Mas servo? É uma piada, né? E também, com relação ao nome crente, ao nome evangélico, aí você fala que é budista, tá tudo bem, né? Há seriedade na situação, né? Você pode ser aceito sem nenhum constrangimento, né? Você tá na crista da onda, né? Tá, vai nessa. Vai nessa. Então Paulo está falando, não tenha vergonha, falando para Timóteo, né? E isso é uma situação muito comum, né? Um jovem, a pessoa que está iniciando, né? Ter vergonha, não ter firmeza, né? Também, né? Então Paulo fala, não tenha vergonha, portanto, não tenha vergonha de falar por nosso Senhor ou por mim, seu prisioneiro. Assuma sua parcela de sofrimento pela mensagem com o resto de nós. Em outras palavras, eu sofro por estar pregando o evangelho. Se eu estou preso agora, é por causa de Cristo, é por causa do poder do evangelho que eu creio. E aí assuma isso. Você vai ser perseguido, você pode ser jogado em prisão,
mas assuma, não continue assumindo, não negue, né? Não negue. Assume sua parcela. E você? Está disposto a assumir? Está disposto como que diz os manos, assumir o seu BO? Você tem que assumir o seu BO, né? Você tem que assumir o seu BO. Em outras palavras, você tem que ser responsável pelos seus atos. E por falar em ser responsável pelos seus atos, a palavra de Deus te convida a arrepender-se. Pedro diz, o apóstolo Pedro diz em Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Que isso possa acontecer em sua vida, para a glória do Senhor e em nome do Senhor Jesus. Amém.